Olá pessoal, nós estamos começando com mais uma videoaula aqui do canal da BHTech. Nessa videoaula nós vamos começar uma nova série de cursos, uma nova série de vídeos, um curso novo aqui no canal, que é um curso de lógica de programação. A lógica de programação ela é muito bacana para quem quer aprender a programar, não sabe por onde começar, ou para quem já começou e está com algumas dificuldades, ou para quem está começando e está meio perdido, né? Então, esse curso vai ajudar bastante você aí que se encaixa em qualquer uma dessas situações. Para a gente programar, a gente hoje programa principalmente computadores, né? Celulares e tudo mais, mas eles são uma espécie de computador. E eles são ferramentas muito importantes para os homens hoje. Nós usamos eles para resolver os nossos problemas com o menor esforço possível, automatizar tarefas, melhorar a qualidade das nossas ações. Só que os computadores não conseguem resolver os problemas sozinhos. Eles precisam, antes de tudo, que as ações que eles vão tomar sejam pensadas por alguém e colocadas em sequência para depois elas serem inseridas na máquina. E formular essas soluções para que o computador possa resolver um problema é o que se chama de lógica de programação. É ela que permite definir a sequência lógica para o desenvolvimento do programa para que as ações possam ser realizadas. Só que para a gente poder entender a lógica de programação, para a gente começar a mexer com isso, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos, como por exemplo, o que é lógica. Nós utilizamos a lógica todos os dias sem perceber. Por definição, lógica é a sequência coerente, regular e necessária de acontecimento das coisas. Ela permite chegar a conclusões verdadeiras. Nós podemos ver o uso da lógica nos seguintes exemplos. Ana é mulher. Toda mulher é um ser humano. Logo, Ana é um ser humano. Quando chove, não é preciso regar as flores. Quando chove, não é preciso regar as flores. Hoje choveu. Logo, hoje não é preciso regar as flores. Analisando esses exemplos aqui, esses dois exemplos, vamos fazer uma análise deles, né? No primeiro exemplo, primeiro foi dito pra gente que Ana é uma mulher. Depois, a gente recebeu a informação de que toda mulher é um ser humano. Portanto, se toda mulher é um ser humano e Ana é uma mulher, logicamente, Ana é um ser humano, né? Não tinha como a gente chegar a essa conclusão de que Ana é um ser humano se a gente não soubesse que toda mulher é um ser humano e que Ana é mulher. Ana podia ser, sei lá, um cachorro, né? Então, a gente só conseguiu chegar nessa conclusão com base nessas duas informações. No segundo exemplo, acontece a mesma coisa. A gente só pode chegar à conclusão de que não é preciso regar as flores hoje quando a gente sabe que quando chove não é preciso regar as flores e que hoje choveu. Se a gente não soubesse essas duas informações, não teria como concluir que não é preciso regar as flores. É muito importante, quando nós estamos utilizando a lógica aqui, prestar atenção na ordem, a ordem das informações, né? A gente consegue ver aqui na definição, né, que lógica é a sequência coerente, regular e necessária, né, do acontecimento das coisas. Nesses exemplos, nós temos que ter uma sequência e essa sequência teve que ser coerente para a gente poder chegar nas conclusões que nós chegamos, né? A gente não podia chegar à conclusão de que Ana é um ser humano antes de saber que Ana é mulher e que toda mulher é um ser humano. Não tinha como a gente saber disso. E é muito importante também a gente perceber aqui que a lógica chega a conclusões verdadeiras. Não é o que a gente acha. A gente não pode chegar a uma conclusão pelo que a gente achou e aí ter a lógica, né? Por isso que é muito importante as ordens para chegar a uma conclusão verdadeira, para chegar à solução de um problema. A gente, mesmo sem perceber,
utiliza a lógica em várias situações do nosso dia, né? Olha o exemplo aqui na tela. Para pegar a roupa no guarda-roupa. Você quer pegar uma roupa dentro do seu guarda-roupa, só que o guarda-roupa está fechado. Então, logicamente, é preciso primeiro abrir a porta do guarda-roupa para depois você poder pegar a roupa. Isso é lógica. Mesmo sem a gente perceber, a gente está utilizando ela o dia todo. E isso não é só para esse caso, é em várias outras coisas que a gente faz no nosso dia, né? Trocar uma lâmpada, ir no banco, chupar uma bala, preparar um bolo. Tudo isso exige uma sequência de ações que façam sentido, que tenham lógica, e nós precisamos nela o tempo inteiro. Vamos pegar um exemplo aqui, quando a gente quer trocar uma lâmpada queimada. O que a gente faz quando a gente quer trocar uma lâmpada queimada? Primeiro, a gente pega uma escada, porque ninguém aí tem a altura do teto, né? A não ser que o teto seja muito baixo ou você tem que ser muito alto. Depois, você coloca a escada debaixo da lâmpada. Então, você busca uma lâmpada nova, sobe na escada, tira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova. A gente fez uma sequência de ações para trocar uma lâmpada queimada. A gente ainda podia colocar aqui mais uns passos. Descer a escada, guardar a escada, descartar a lâmpada queimada. A gente ainda podia acrescentar algumas coisas aqui. Quando nós precisamos resolver um problema, nós utilizamos a lógica para isso, criando uma sequência lógica de passos, uma sequência lógica de ações para chegar à solução desse problema, igual aqui que a gente fez para trocar uma lâmpada queimada. Nós estamos criando uma coisa chamada algoritmo. Um algoritmo, ele precisa ser claro, preciso e ele não pode repetir passo. Aqui, por exemplo, a gente não repetiu o passo. A gente pegou uma escada, posicionou a escada debaixo da lâmpada, buscou uma lâmpada nova e assim por diante. A gente não fez nada duas vezes. E quando a gente faz isso, quando a gente cria essa sequência, a gente está criando um algoritmo, que é o próximo passo aqui para a gente entender para definição de lógica. A gente vai ver agora umas definições de algoritmo. Algoritmo é um termo muito antigo e aí vocês podem encontrar aí na internet e em livros várias definições dele. Aqui estou colocando duas na tela. Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Então, quando a gente descreve uma sequência de passos, lógica, né, para atingir um objetivo bem definido, para realizar uma tarefa, a gente está criando um algoritmo. Um outro exemplo, a gente fez um algoritmo ali atrás para trocar uma lâmpada. Um outro exemplo de algoritmo seria para somar dois números. Primeiro você escreve o primeiro número, depois você escreve o segundo número. Então você soma os dois números escritos e aí você escreve o resultado. Isso que a gente fez, né, de colocar essa sequência, esses passos, esses passos que a gente colocou ali são as instruções. Né? Instruções são a sequência de passos que deve ser seguida de um algoritmo. Eles são as regras do algoritmo. E por que o algoritmo é importante para a gente, né, para a lógica de programação? O algoritmo ele serve como um modelo para os programas, porque a linguagem dele é intermediária entre a linguagem humana e as linguagens de programação. E isso torna ele uma boa ferramenta para validar a lógica das tarefas que vão ser automatizadas. Como qualquer modelo, o algoritmo ele é uma abstração da realidade. A abstração é o processo de você identificar as propriedades relevantes do que está sendo modelado e identificar o que é importante no que está se buscando realizar. Então, quando você faz um algoritmo, né, você abstrai ele da realidade, você está identificando o que realmente é importante para realizar aquela tarefa, para você chegar àquela conclusão. E
separa isso do que não é importante. E isso facilita para você desenvolver o seu programa. Então, quando você usa esse modelo abstrato, que é a criação do algoritmo, você consegue se concentrar só no que é relevante e ignorar tudo que foi irrelevante. Só que para você fazer um algoritmo, você tem que preencher algumas regras básicas. Não é qualquer sequência de passos que são um algoritmo. Você não pode sair fazendo de qualquer jeito. Tem algumas regras básicas na forma de você solucionar os problemas para que seja possível utilizar os recursos disponíveis. E para que uma sequência de ações possa ser classificada como um algoritmo, ela precisa atender 3 requisitos. Ele tem que ter início e fim. Ela tem que ser descrita com ações não ambíguas e bem definidas, ou seja, tem que ser algo claro e não pode ser repetitivo. E as ações têm que seguir uma sequência ordenada. Basicamente, um algoritmo é uma receita, como se fosse uma receita de bolo. É uma sequência de instruções para você atingir uma meta específica. Essas tarefas não podem ser redundantes, nem subjetivas na sua definição. Imagina quando você está fazendo um bolo. Na receita não pode estar escrito coloque ovos. Ela tem que te dizer quantos ovos você precisa colocar. Senão, como que você vai saber a quantidade certa e não passar do ponto ou faltar e errar a massa? E ela também não pode deixar você em dúvida sobre quantas vezes colocar um ingrediente ou quanto tempo o bolo tem que ir no forno. As instruções precisam ser claras e precisas. Então, quando você está fazendo um algoritmo, você tem que ser o mais claro possível e o mais específico possível. Você não pode deixar nada vago no que você está explicando. Você não pode ficar confuso se você primeiro mistura os ingredientes que você colocou no bolo e depois você coloca ele no forno, ou se você primeiro coloca tudo ali no forno e depois o resultado você vai misturar. Tem que ser muito claro e tem que ter uma ordem e ele tem que começar e terminar. Você tem que ter uma sequência de passos. Primeiro faça isso, depois faça isso, depois faça isso, igual o que a gente fez ali com a lâmpada. Imagina se a gente faz aquele algoritmo da lâmpada ali. E ao invés de mandar você, ao invés de você falar para a pessoa que vai trocar a lâmpada, primeiro pegar a lâmpada e depois subir na escada, você manda ela subir na escada primeiro e depois pegar a lâmpada. Não faz muito sentido. Como que ela vai resolver aquilo? Então o algoritmo ele tem que atender esses 3 requisitos. Ele tem que ter uma sequência em ordem, uma sequência lógica, para que ele possa realmente ser um algoritmo. Para terminar essa aula, a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo. Primeiro, lógica é a sequência coerente, regular e necessária de acontecimento das coisas. Ela permite chegar a conclusões verdadeiras. É muito importante prestar atenção nisso aqui, ó. Sequência coerente e ela chega a conclusões verdadeiras. São 2 coisas muito importantes que vocês não podem esquecer. O algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Ele caminha junto com a lógica, o algoritmo, justamente porque essa sequência de passos precisa ser lógica, ela precisa fazer sentido para poder chegar à solução do problema, para você chegar a uma verdade, para você atingir o objetivo. O algoritmo ele é composto por instruções. Essas instruções são as regras que devem ser seguidas para que o algoritmo seja bem sucedido, para você poder concluir aquela atividade, você chegar naquele objetivo, você, com sucesso, você precisa seguir as regras das instruções. Para você poder classificar, não é qualquer sequência de passos que é um algoritmo. Né? Para você poder classificar uma sequência de passos como um algoritmo, ela precisa atender 3 requisitos. Tem que ter início e fim, precisa ter instruções não ambíguas e bem definidas e precisa seguir uma sequência ordenada. Para completar essa aula, eu vou deixar um link lá no site, na descrição desse vídeo, um link lá do site com algumas atividades sobre esse conteúdo para vocês fazerem e praticar o que foi visto nesse vídeo. E na próxima aula eu vou resolver a atividade, tá bom?
Espero vocês na próxima aula. Até mais!